Mais um programa Conecte Saúde ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Você pode fazer a sua pergunta, participar de forma efetiva do nosso Conecte Saúde. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios, mais uma vez, Viviane Martins Zayat, fisioterapeuta. Seja bem-vinda mais uma vez, Viviane. Obrigada, doutora André. É um prazer estar aqui no Conecte Saúde, falando com você e com os telespectadores da TV Sul. E hoje um tema, como sempre, interessante. Nós vamos falar sobre a fisioterapia na saúde do idoso. Como que a fisioterapia pode atuar de forma preventiva no idoso, de uma forma, na qualidade de vida do idoso, de uma forma geral, e também naquele idoso acamado. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo, em poucos minutos nós voltamos para conversar com a Viviane Martins Zayat, fisioterapeuta, sobre a saúde do idoso. Nós voltamos já. Voltamos com o nosso Conecte Saúde desta segunda-feira, e lembrando que esta entrevista será reprisada quinta-feira às 19h45, sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Nós estamos conversando hoje com Viviane Martins Zayat, fisioterapeuta, sobre a saúde do idoso. Viviane, o que nós poderíamos dizer? Saúde do idoso é hoje, para a gente fazer um preâmbulo, né? Uma introdução, é hoje uma preocupação geral, também de saúde pública, não, deixa a desejar? O que você poderia colocar nesse sentido? Olha, André, acho que o primeiro ponto que nós podemos ressaltar é que o idoso, cada ano que se passa, a expectativa de vida aumenta, né? Então, nesse contexto, o que a gente pode pensar? As patologias, as doenças, elas estão cada vez mais presentes, né? O idoso, vivendo cada dia mais, precisa fatalmente de uma qualidade de vida melhor. Então, ao mesmo tempo que ele precisa de uma qualidade de vida melhor, ele também, com o passar do tempo, ele vai tendo as necessidades especiais. Então, é aí também que a gente entra no tratamento fisioterapêutico, dando suporte para que faça não só o tratamento, mas também a prevenção. Como, por exemplo, prevenção de quedas, né, e tudo mais. Perfeito. Que hoje, realmente, a preocupação nesse sentido, pelo que nós conversávamos agora há pouco, é exatamente de prevenir os acidentes, né? Isso. E a fisioterapia, ela atua junto com, por exemplo, a especialidade médica de geriatria. Como é que seria isso, Viviane? A gente trabalha em conjunto, sim. Inclusive, eu recebo muitos pacientes de geriatras. Alguns casos específicos, como por exemplo pacientes acamados. A geriatria hoje, mais do que nunca, ela pensa também em prevenção, né? A parte médica, ela pensa sim em prevenção, e os idosos, eles têm ido ao geriatra buscando a prevenção. Isso é o mais importante. Então nós recebemos sim muitos pacientes indicados pelo geriatra, tanto na parte de prevenção, como por exemplo, um paciente que está com um problema de vestibular. Perfeito. Então nós podemos fazer treino para que evite quedas, né? Treino de marcha, treino de equilíbrio, tudo isso pensando numa prevenção. E aí nós recebemos também aqueles pacientes que muitas vezes já estão acamados, né? E aí o fisioterapeuta tem uma grande importância na qualidade desse paciente acamado. Tanto na parte de fisioterapia mesmo, mas também falando assim, na parte do paciente, quis dizer, mas também com orientação, tanto para cuidadoso quanto para familiares. Ok. E como é que fica hoje a figura do cuidador, né? Que se chama? Inclusive parece que até hoje as leis, né, abordam esse detalhe. Em Guaxupé, por exemplo, nós temos algum treinamento para esse tipo de atuação, ou os profissionais que atuam nesse sentido têm relação com a profissão de fisioterapia, de terapia ocupacional? Como é que funciona isso? André, eu passei agora recentemente por uma experiência, além de fisioterapeuta, como cuidadora, como filha de paciente acamado, né? E eu achei que fosse mais fácil encontrar uma pessoa
para cuidar do paciente, um cuidador. E não é fácil no Guaxupé. E não é fácil. Isso aconteceu há pouco mais de um ano e foi grande a procura por cuidador. Porque primeiro, que na maioria das vezes a gente precisa exigir que tenha referência. Perfeito, né? com certeza. Isso Segurança, é uma segurança, esse é o ponto de partida. Mas tem sempre aquele cuidador que está começando, né? Então nem sempre a pessoa tem experiência como cuidador, mas ele precisa ter pelo menos então um curso, um treinamento para que ele esteja apto, mostrando, né, que ele está apto a ser um cuidador de idoso. Então assim, foi uma dificuldade muito grande. E quando a gente conseguia o cuidador, sempre tinha alguma coisa que o cuidador não conseguia fazer ou que não tinha conhecimento e deixava alguma coisa a desejar. Faltava um treinamento. Faltava um treinamento realmente específico, né? Observando hoje, em Guaxupé, nós já temos bons treinamentos para cuidadores de idosos. Nós temos já aqui em Guaxupé? Nós temos aqui. Nós temos tanto na rede privada, cursos que as pessoas pagam, né, para fazer, e nós temos também alguns cursos que são oferecidos gratuitamente, como por exemplo no Senac. Eu sei que lá é gratuito, o Unimed outro dia fez também um curso de cuidador de idosos com várias abordagens, psicológica, parte nutricional, de nutricionista, a parte de fisioterapia, terapeuta ocupacional, então tem toda essa abordagem. Então hoje, uma pessoa que está treinado, que tem o curso, que tem a capacitação em cuidador de idosos, com certeza ele tem o seu emprego garantido no mercado. É uma área de grande interesse, né? Que desperta então, né? É uma área assim de grande interesse, porque até então, quem que nós víamos de cuidador de idoso? Ou enfermeiros ou técnicos em enfermagem. Exatamente. Era muito específico. Ou então assim, uma vizinha que cuidava da mãe da amiga. Exatamente. Ou então é sempre ou a filha mais velha, ou a filha solteira, ou aquela pessoa que cuida, que está ali no convívio diário da casa. Então assim, mas hoje não. Hoje nós temos bons cursos e é uma área promissora. Então quem quiser participar e fazer esses cursos, se interessar, o mercado está aí, tem bastante, bacana, né? Tanto de cuidador acompanhante como cuidador mesmo. Ok. Você que está nos assistindo, Conecte Saúde, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, conversando com a Viviane Martins Zayati, fisioterapeuta, sobre o idoso, a saúde do idoso. Estamos falando sobre os cuidadores. Você pode fazer a sua pergunta no e-mail que você está vendo no seu vídeo ou ligando para 3551-7458. E qual que é o perfil, falando um pouquinho mais nesse bloco ainda sobre o cuidador, qual que é o perfil de uma pessoa que pensa em se habilitar, em fazer um treinamento para cuidador? Olha, hoje, qualquer pessoa acima de 18 anos, ela pode fazer o treinamento. Que nós temos aqueles pacientes que são obesos, que são, né, com um peso maior, então necessita que seja um homem para cuidar, ou então uma mulher um pouco mais forte, porque faz força mesmo, né? Força física isso, força física. Mas nós temos também aqueles pacientes que é necessário só a companhia. Certo. Então, necessariamente tem que ser alfabetizado, porque essa pessoa, ela vai medicar, ela vai alimentar, fazer o preparo e muitas vezes também cuidar da higiene, não só do paciente, mas também da roupa desse paciente. Okay. Então, qualquer pessoa que esteja apto, que desenvolva todas essas atividades, pode se inscrever num curso de cuidador de idoso. Perfeito. Olha, a Ana Flávia está perguntando, Viviane, quais os acidentes mais comuns que podem acontecer com o idoso e como fazer para evitar? Ana Flávia. Ana Flávia, é muito oportuna a sua pergunta. O que acontece hoje, mais do que nunca, o principal fator de queda de idoso, ou melhor, o principal fator é a queda do idoso. É a queda do idoso. É a queda do idoso. O acidente que mais acontece. É o acidente que mais acontece, é a queda do idoso. Então, assim, ficar muito atento a
como que está a passada, o passo, né? O passo passada desse idoso, o caminhar desse idoso. A gente precisa observar isso, se existe algum problema de audição, né? Um problema vestibular de uma maneira assim ampla, e como que o idoso ele dá pra gente algumas dicas, né? Do estado dele, do estado físico dele. Então a gente pode observar nesse sentido. Na verdade, André, o que acontece? O idoso ele muda o centro de gravidade. Ele começa a ficar com uma base mais alargada, né? O passo dele, a distância das duas pernas, a gente anda um pé na frente do outro, a gente costuma dizer. O idoso ele já anda com um pé mais do lado do outro, com as pernas um pouco mais abertas. E com a idade, o que acontece também? Acontece a flexão do tronco, né? Então tudo isso faz com que mude o centro de gravidade do idoso. Então facilita essas quedas. Facilita as quedas. Então assim, são adaptações que o corpo do idoso vai sofrendo conforme vai chegando a idade. E a gente precisa estar atento com relação a isso. Porque uma queda gera um problema depois, né? A gente fala assim, o idoso não pode cair. Exatamente. Para poder recuperar, muito a gente vê muitos idosos que vão muito bem até uma determinada fase, de repente tem uma queda, a partir dali muda a vida, né? Muda. A gente fala assim, você já deve ter percebido isso em alguns casos, tá muito, igual você falou, tá muito bem até aquele determinado ponto, não tinha nada, de repente sofreu a queda, aí é o início do declínio do idoso. Muitas vezes, infelizmente, é isso que acontece. Em virtude de um acidente como esse. Do acidente, porque aí tem quebra óssea, né? E aí a cicatrização é mais difícil. Tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Né? Realmente. Você que está assistindo o Conecte Saúde, nós estamos ao vivo conversando com a Viviane Martins Zayati, fisioterapeuta, sobre a saúde do idoso. Gostaria de mandar um grande abraço para o seu José Senedese e também para a dona Silene. Um grande abraço para vocês que gostam de assistir o Conecte Saúde. Viviane, temos uma pergunta da Helenilza, da Fazenda Tulha, é isso? Disse que a sua mãe teve um AVC e depois de um tempo teve isquemia e tem dificuldades para movimentar a mão. Como a fisioterapia pode recuperar esses movimentos? A Helenilza. Helenilza, é muito importante ressaltar que, assim, muitas vezes a fisioterapia ela não vai fazer com que devolver o movimento para o paciente. Acho que a gente pode colocar assim. Mas, diante de uma patologia, a possibilidade disso agravar é muito grande, né? Então, pode ser que recupere, pode ser que não recupere. Então, a gente trabalha muito tentando não deixar com que o problema progrida. Agora, é lógico, em todos os... falando em saúde, cada caso é um caso. Então, não dá para eu falar assim, como que a fisioterapia pode atuar no caso da sua mãe, né? Tudo depende dos sinais e sintomas, de uma avaliação muito bem feita e muito criteriosa em cima de cada paciente. Tem a possibilidade? Tem a possibilidade de melhora, sim, né? A gente não pode nunca descartar isso, mas muitas vezes o fisioterapeuta ele atua não deixando que aquilo avance. Ou então, assim, o mínimo de recuperação que a gente consegue, muitas vezes para o paciente, é uma recuperação muito importante. E aproveitando essa pergunta da Helenilza sobre a mãe, né, que sofreu um AVC, para quem não conhece a fisioterapia, que está nos assistindo em casa, como que a fisioterapia atua nesse sentido de trabalhar uma melhora de movimentos, uma recuperação mesmo que lenta, que gradativa, como você mesmo disse? Como que ela atua? Equipamentos, exercícios? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para esclarecer quem está nos assistindo. Então, nós temos sim a parte de eletroterapia, nós podemos atuar com aparelhos. Mas neste caso, o mais importante muitas vezes é a fisioterapia que o próprio paciente faz. Na maioria das vezes, nós começamos com alongamento, né? Geralmente do lado mais afetado, ele requer muito alongamento,
por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, que teve um comprometimento, por exemplo, do lado direito, né? Aquele ombro, ele vai ficar um pouco mais tenso, mais retraído, vai perder mesmo o movimento. Então, a fisioterapia entra, num primeiro momento, dessa forma, mobilizando essa articulação, esse ombro, melhorando uma movimentação. Perfeito. Porque você pensa que um corpo que a vida inteira, durante 40, 50, 60 anos, movimentou-se perfeitamente. De uma hora para outra ele perde esse movimento. E aí o paciente começa a sentir dores, começa a sentir muito desconforto, né? Porque não mexe mais aquela articulação. Então o fisioterapeuta pode atuar nessa parte, nessa questão assistida. O fisioterapeuta faz o movimento para a pessoa. Okay. E aí, conforme vai ocorrendo a progressão, nós temos exercícios, nós podemos trabalhar com pezinhos, tem a parte da eletroterapia, que também estudos têm comprovado serem muito eficazes, se utilizados da maneira correta. E muitas vezes a gente trabalha também, nós temos uma ferramenta que chama tábua de EVDs, que são uma tábua mesmo de madeira, onde nós temos, por exemplo, uma torneira, que o paciente vai fazer o treino de pinça. Simula aqueles movimentos que AVDs, atividades de vida diária, né? Atividades de vida diária. Então, que são aqueles movimentos que geralmente o paciente fazia e que a partir de então ele não consegue fazer ou tem muita dificuldade em fazer, então nós vamos treinando, né, esse paciente. Okay. A Marina, ela está perguntando sobre a aplicação do laser na fisioterapia. O laser é utilizado? Não. Olha, Marina, eu vou ser muito sincera, eu não tenho conhecimento com relação ao laser, a gente falando então da parte de geriátrica, né, na saúde do idoso. Eu acho que eu fiz uma confusão. Pode ser que ela esteja perguntando, por exemplo, sim, uma úlcera de pressão, por exemplo. O que seria isso? Uma úlcera é quando, por exemplo, um paciente está acamado, e aí naqueles pontos onde há uma maior pressão entre o osso e a pele e a cama, e onde há maior proeminência óssea, como por exemplo na região sacral, né? Okay. Na região de cotovelo, na região dos pés. Fica muito tempo naquela posição. Muito tempo acamado, então a gente pode sim utilizar o laser com a função então de cicatrização tecidual. Então a gente poderia estar usando nesse sentido. É o semelhante ao que se usa na odontologia e outras exatamente, especialidades, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, né? Temos muito para conversar ainda com você sobre a saúde do idoso. Nós voltamos em 1 minuto. Retornamos para o nosso último bloco do Conect Saúde desta segunda-feira ao vivo. Ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta no vídeo ou ligando para 3551-7458. Nós estamos conversando com a Viviane Martins Zayati, fisioterapeuta, sobre a saúde do idoso. Viviane, continuando então, né? Com relação a outras doenças que podem acometer os idosos, principalmente o mal de Parkinson, Alzheimer, a fisioterapia pode atuar nessas patologias, uma melhor qualidade de vida? O que você poderia colocar? A fisioterapia pode e deve atuar também nessas duas patologias. Na verdade, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Então, é fisioterapeuta, é nutricionista, que é muito importante, muitas vezes o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, né? E é também o cuidador do idoso. Mas a fisioterapia, especificamente, doutor André, ela entra sim como um recurso de grande expectativa para a vida desse paciente, porque a fisioterapia ela vai melhorar, como você falou, a qualidade de vida desse idoso. É importante nós falarmos que a fisioterapia ela não vai conseguir parar o avanço da doença, né? Não tem como parar esse avanço, porque é uma doença, são doenças progressivas, né? São degenerativas e não há condição, mas nós trabalhamos no sentido, como eu já disse, de dar uma melhor qualidade de vida e de fazer com que a doença
progrida mais lentamente. E isso nós conseguimos fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida. Por exemplo, no caso do Alzheimer. Então, nós temos treinamentos, né, específicos, tentando tratar mesmo a memória do paciente. O paciente com Alzheimer, muitas vezes, isso num período muito avançado, né? Certo. Ele esquece, de repente, que ele consegue caminhar, que ele consegue andar. Então, nós fazemos também o treinamento motor desse paciente. Nós fazemos o tratamento, nós estimulamos a memória desse paciente. Puxa, então, interessante, é uma atuação bem ampla, né? É uma atuação bem ampla. No caso do Parkinson, por exemplo, nós podemos atuar desde o início, quando é descoberto o Parkinson, no estágio 1 ainda da doença, e aí a gente trabalha então a condição muscular, né, num primeiro momento, fazendo também treinos de marcha. Lógico, tudo vai de acordo com cada paciente, mas o Parkinson ele tem uma progressão e que essa progressão ela vai ao longo dos anos aí fazendo com que o paciente cada dia mais precise de um fisioterapeuta, principalmente já na última fase, vamos dizer assim, que é onde o paciente muitas vezes ele fica acamado. O Parkinson ele sempre associa alguma demência, muitas vezes o Alzheimer também é associado, né? Assim, muitas vezes acontece numa situação de um estágio maior, mais avançado do Parkinson, e aí a gente atua nesse sentido também. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta do Zé Roberto, ele coloca o seguinte, que o pai dele, né, coloca aqui, o meu pai idoso sofre de mal de Parkinson. Eu gostaria de saber se existe alguma intervenção da fisioterapia no serviço público. Existe? Hoje em Guaxupé, Zé Roberto, obrigada pela sua pergunta. E hoje em Guaxupé nós temos a clínica do Unifeg, né, que tá assim, é uma clínica muito bem estruturada, mas é uma clínica de serviço público. Então, assim, a gente sabe, a gente tem conhecimento da limitação, mesmo por conta da quantidade de alunos que existem lá. São estudantes que são supervisionados 100% do tempo, né? Mas que existe a limitação de número de pacientes atendidos. Então, existe sim, mas a gente sabe que esse número é limitado. Mas eu indicaria sim para você, então, para estar procurando o atendimento lá na clínica do Unifeg. E a gente sabe que precisa de um encaminhamento médico. Hoje eu não sei se vai direto na clínica ou se deve passar pelo departamento de saúde. Até pouco tempo atrás tinha que ir primeiro no departamento de saúde para depois o próprio departamento encaminhava para a clínica. Mas sem dúvida alguma é um tratamento de excelente qualidade. Hoje os convênios, por exemplo, aí a Unimed e tal, oferece alguma cobertura em fisioterapia? Como é que... Ou é limitado em termos assim, eu me recordo em algumas situações, a gente tinha 10 sessões para se fazer, ainda existe essa limitação ou no caso de um idoso isso pode ser prorrogado? Olha, André, eu não tenho conhecimento específico sobre isso, mas o que nós percebemos? No caso da Unimed, por exemplo, tem pacientes que têm um plano local. Perfeito. Então, na maioria das vezes é um plano mais limitado. Tem aqueles outros pacientes que têm um plano de uma abrangência regional, de uma abrangência nacional. Então, conforme maior a abrangência do plano, maior é a quantidade de serviços que o plano oferece. Perfeito. Isso inclui fisioterapia e outros segmentos da área da saúde. Mas é importante nossa conversa hoje, porque eu tenho certeza que tem muitos idosos aí, em muitas casas, que poderiam, né, ter uma saúde melhor, uma fase aí final de vida, né, muito melhor do que tem, e talvez não acredite muito nos recursos, né? Falo assim,
isso já está mudando, viu, doutora André? Tá, isso já né? vem assim, ótimo. sendo um pouco mais trabalhado. Você pode ter certeza que seu programa vem muito de Que encontro bom, a isso, né? agradecemos. Mas a fisioterapia hoje, felizmente, ela já está passando a ser reconhecida. Que bacana. É lógico que algumas pessoas ainda têm essa opinião, mas pode ter certeza que aquelas pessoas que precisaram de um tratamento de fisioterapia e foram bem atendidos, eles recomendam e eles mudam. E tem resultados. Isso que é bacana. Tem sim. Viviane, gostaria nesses minutos finais que você aproveitasse, né, a sua câmera 2 e colocasse para quem está nos assistindo dicas, conselhos de como prevenir, né, enfim, relacionado ao papel da fisioterapia, o que a fisioterapia pode fazer na saúde do idoso. Fique à vontade. Então, a dica que eu gostaria de deixar é que a prevenção é o primeiro passo, né? É observar aí você filho, você filha, é observar o idoso que você tem em casa, né? Primeiro, você tem que cuidar deste idoso, né? Ele cuidou de você, então você tem por obrigação dar a assistência que ele necessita. Então, a fisioterapia, ela vem como uma ferramenta que é muito importante nesse sentido, na melhora da qualidade de vida desse idoso, e ela trabalha juntamente com outras especialidades médicas. Então, o importante é isso. Como a gente já tinha falado, doutora André, é muito importante a prevenção de quedas, né? Porque depois de uma queda, o idoso pode ter um declínio muito grande. Então, o importante é isso, é a prevenção e valorizar o idoso. Viviane, muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez. Tenho certeza que foi de grande valia para todos nós. Agradecemos a você que esteve conosco nesses momentos maravilhosos do Conecte Saúde, hoje, segunda-feira, ao vivo. E eu lembro que você pode assistir essa entrevista que nós fizemos, maravilhosa entrevista com a Viviane Martins Ayati, fisioterapeuta, sobre a saúde do idoso, na quinta-feira próxima, às 19h45, sábado, às 15h30 e terça-feira, às 18 horas. Aguardamos por você.